Olá, internautas do planeta Terra! Estamos começando mais um programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Hoje nós vamos falar com Carlos Sandano, jornalista, escritor e professor, que lançou o livro Para Além do Código Digital. Nós vamos bater um papo aqui sobre o jornalismo no mundo moderno e tudo que está entrelaçado e tudo que é notícia. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Olá a todos. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu queria já começar perguntando para você, para além do código digital, o que é o código digital e o que é o para além? Muito bem. A questão é que o jornalismo, como todas as outras profissões, enfim, como todas as esferas da vida em sociedade, acabou sofrendo uma transformação, né? Uma transformação profunda em relação aos valores da sua prática a partir da rápida difusão das tecnologias digitais de comunicação. Nós somos diretamente afetados, né? Por isso já estamos falando de tecnologias de comunicação, mas são transformações que atingem a todos, né? Um exemplo que eu estava dando recentemente junto com meus estudantes, que questionam, né, a questão da carreira, do jornalismo e tudo mais, é que eu estava pensando no caso dos motoristas de táxi. Né? Você tem um mundo estabelecido, você tem uma lógica de trabalho, uma ética de trabalho que você tem que repensar tudo isso diante da chegada de aplicativos, seja o Uber, seja os aplicativos de 99 táxis e táxis, essas coisas todas. Então, o mundo do trabalho dessa pessoa foi alterado, como o próprio mundo social, todos nós sofremos essas transformações. No caso do jornalismo, então, a minha questão é, qual é o lugar do jornalismo hoje? A necessidade, a gente parte dessa questão, a necessidade de um profissional da comunicação para desempenhar esse papel de informar a sociedade? Então, a minha resposta é esse livro. Tá. E o que eu procuro dar como resposta é justamente tentar entender aquilo que a tecnologia digital ela não faz, aquilo que a tecnologia ela não consegue alcançar em termos do que nós jornalistas podemos oferecer. Por isso, o além do código digital é o reposicionamento do trabalho jornalístico em um cenário dominado pela tecnologia, mas procurando não colocar o jornalismo a serviço da tecnologia, né? Trazendo valores da tecnologia para dentro do jornalismo. Então, a partir de agora, a gente não trabalha mais com aquela ideia de apuração jornalística, aqueles valores de objetividade e imparcialidade. A gente vai fazer aquilo que o Facebook faz, a gente vai fazer aquilo que o Google faz. Não, minha proposta é diferente, é repensar esses valores. Também a gente não pode continuar com o mesmo conjunto de valores, já que a sociedade é outra, o mundo está profundamente transformado, mas também eu acho que a questão é como se apropriar dessas tecnologias para reposicionar o jornalismo de um modo que ele possa ter um papel importante. Na verdade, eu acho, a conclusão que eu chego ao final isso daí é o resultado de um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ao final da pesquisa, me aponta que o jornalismo é ainda mais necessário nesse momento histórico que a gente vive, nesse momento de desagregação social muito grande, em que os setores da sociedade têm dificuldades muito grandes em se comunicar entre si. Vamos pensar o que está acontecendo agora, nesse momento que a gente conversa aqui, o processo a votação de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Você tentar fazer um diálogo, um debate entre as pessoas a contra e a favor, é utópico hoje você pensar em colocar esses dois setores, dividir essa sociedade dividida em diálogo. E é um diálogo fundamental. Sem diálogo, eu tenho dificuldades em compreender também uma sociedade democrática que funcione sem essa espécie de diálogo, de um debate sério, de um debate que haja um respeito à figura do outro, à posição do outro, que se entenda, que se discuta a partir de fatos, de dados, de estruturas lógicas. Então, eu acho que aí haveria um espaço muito interessante, muito grande e necessário, fundamental, para o trabalho de uma figura como jornalista. Então, é nesse sentido o para além do código digital, né? Coisas que o código digital, não apenas o código digital, ele não alcança, né? Onde a gente possa, como jornalistas, trabalhar, mas também as próprias consequências dessa comunicação digital,
elas precisam ser moderadas, elas precisam ter um trabalho, né, o potencial é muito interessante, mas sem um trabalho de comunicadores profissionais, eu acho que a gente vai ter resultados como esse, cada vez mais sociedade tribalizada, grupos fechados em si mesmo, com grande dificuldade em aceitar algo que seja diferente. E essa dificuldade, ela se dá por uma falta de instrução das pessoas que debatem, né? Seja ela na falta de instrução mesmo, de leitura, de aprofundar na notícia, de que talvez interpretar a notícia de vários ângulos, e não de simplesmente formar uma opinião a partir do headline da manchete, né? Ou ela se dá porque de fato a questão ideológica chega na frente, e aí, uma vez que a ideologia tomou, né, a cena, fica difícil me aprofundar no que poderia ser além daquilo que eu enxergo. Olha, essa discussão, né, vou dividir em duas partes a resposta para essa sua pergunta. Primeiro, eu acho que a questão é o que a tecnologia faz. Há consequências diretas da tecnologia em relação a esse tipo de situação que eu acabei de escrever. Humberto Eco, um pouco antes de morrer, fez uma frase bem polêmica, né, que a internet abriu as portas para uma legião de imbecis. E efetivamente, se a gente vai às redes sociais, é o que a gente vê, uma legião de imbecis discutindo imbecilidades. Afinal de contas, no mundo de 7 bilhões de pessoas, é uma grande hipótese de ter muitos imbecis, né? Até estatisticamente. Eu acho que não é só questão de estatística, é que a comunicação digital, e não só antes disso já acontecia, na década de 80, alguns pensadores já alertavam para um processo interessante que estava acontecendo, mas a tecnologia digital é a que propicia isso exatamente. A gente não tem mais uma diferença entre o que é comunicação massiva e o que é comunicação ponto a ponto. O que é aquela comunicação profissional, aquela comunicação de um para muitos, aquela comunicação pública, e a comunicação de pessoa a pessoa, a comunicação privada. Então, essa onda de imbecilidade já existia, só que ela ficava muito restrita no âmbito privado. A gente era exposto a essas coisas naquela reunião de Natal, geralmente, em eventos sociais, que esparsos, né? Hoje não. Aquilo que era restrito a essa esfera privada, ela tomou conta do espaço público. Então, esse é um problema. Então, é um problema que vem da tecnologia também. As pessoas às vezes ainda contestam um pouco o pensador canadense, o Marshall McLuhan, né, o Meia Mensagem, mas para explicar esse tipo de situação ele é muito útil, né? Essa falta de uma fronteira nítida entre o que é comunicação privada, o que é comunicação massiva, o que é comunicação ponto a ponto, o que é comunicação pública, é que leva a esse tipo de manifestação sem base, notícias falsas. Porque é muito fácil, né? Você compartilhar uma notícia, você inventar alguma coisa, e a coisa toma umas proporções que são assustadoras hoje. Porque grande parte das pessoas, elas acabam se informando onde? Por meio das redes sociais. Mesmo as pessoas que vão ler a notícia do jornal, né? Hoje, por exemplo, grande parte dos leitores do New York Times acessam as notícias do New York Times não pelo portal do New York Times, mas pela página do New York Times no Facebook. Então, e aí está convivendo. O espaço do New York Times é o mesmo espaço daqueles virais, da notícia de gatinho, da notícia inventada sobre alguma coisa. Então, esse daí é um contexto que a gente precisa tomar muito cuidado, e aí é o que eu acho que tem que intervir. Não acho que seja uma questão de pessoas que não têm instrução ou que falta leitura para recepcionar a notícia. Até porque isso bem antes da internet a gente via que os modos de recepção, né, principalmente em pesquisas de comunicação aqui na América Latina, já mostravam que essas recepções da notícia eram realmente de modo diferente do que se imagina no polo da emissão, né, do jornalista falando, quem quer que seja. E eu não vejo muitas diferenças, né, hoje. A tecnologia tem esses efeitos nocivos, mas tem efeitos positivos também. A gente pode verificar de modo muito mais fácil, pelo menos de modo não tão consolidado como a pesquisa que eu faço no livro, mas olhando para o cenário que das redes sociais, eu não vejo diferença de grau de instrução em relação ao entendimento das notícias. Aliás, o fechamento é cada vez maior. Um exemplo, né? Que não é tão aleatório assim, mas enfim, porque é marcante. O leitor da Veja. E aí é um problema da própria concepção de jornalismo que está sendo produzido ali na revista.
Ali o próprio polo de admissão, aquilo que é considerado ainda jornalismo, que é considerado comunicação massiva, ele abandona completamente qualquer pudor de objetividade e neutralidade para defender uma ideia. Ali você não tem notícia, você tem fatos. Você tem uma construção em cima de fatos ou não, e às vezes nem mesmo de fatos, as capas são exatamente transmissões ideológicas. Isso não, veja, a gente pegar também no polo oposto, a gente vai encontrar exemplos desse tipo de atuação. Então, como que a gente pode falar que esse leitor da Veja ele vai estar bem informado? E aí a questão, só me estendendo um pouco na resposta, que a tecnologia digital acaba acentuando é que esse leitor ele vai estar exposto a apenas um tipo de visão, apenas uma ideologia. É isso que ele está se acostumando hoje, né, como leitor, como receptor de comunicação pública. Porque o que acontece? Né? Você vamos usar o Facebook como exemplo de plataforma, que é a plataforma de rede social dominante ainda hoje em dia. Ele só vai receber notícias que venham da sua timeline. Quem está na sua timeline? Aquelas pessoas que ele já marcou comigo, que é interessante ele manter na timeline. Mas mesmo dentro dessa timeline, a próprio software, né, o Facebook, a máquina, ele acaba restringindo ainda mais o campo de visão. Então, se a pessoa clica, né, nos vídeos, nos compartilhamentos mais de opiniões de pessoas que são à direita ou à esquerda, ele vai receber só notificações de um campo ou de outro. O Facebook não faz isso por intenções talvez ideológicas, é porque fica mais fácil de organizar e tornar a ferramenta mais atrativa e com isso continuar faturando o que eles faturam. Mas o efeito que a gente tem na sociedade é isso, as pessoas estão cada vez mais restritas a um único campo de visão. Bem ou mal, nós jornalistas, né, na era industrial do jornalismo, na era pré-internet, década de 90, o que nós fazíamos? Tentávamos, esse era o ideal do jornalismo, esse é o valor filosófico do jornalismo, é a deontologia do jornalismo. É você tentar agrupar o maior número de visões possíveis relacionadas a determinado acontecimento, a determinado fenômeno, a determinado fato. É claro que nós fazíamos de modo muito irregular, é claro que havia falhas, principalmente o jornalismo diário, a velocidade de produção, acarretava número de falhas. Mas, idealmente, como concepção do trabalho, nós estávamos reunindo pelo menos duas posições diferentes. Ok, cada fato tem muito mais, mas enfim, pelo menos ali o leitor estava exposto a ideias diferentes. Tá? Do modo que possa ser muito imperfeito, mas conceitualmente o que se buscava era isso. O que nós temos hoje como comunicação que é pública, com a tecnologia digital, com as redes sociais? Você, intencionalmente, você só está sendo exposto ao quê? A um único tipo de linha de pensamento. Então, essas pessoas que odeiam o PT, elas vão ter só fatos, só argumentos, só postagens que vão aumentar o ódio dessa pessoa PT. A pessoa que odeia, do outro lado, que vai defender também, só vai receber coisas que são favoráveis, só não vai ser exposto àquele elemento que é o negativo. Então, essa pessoa ela vai cada vez mais o quê? Se fechar em si mesma. E aí, quando o encontro diferente, aquele que tem uma opinião que difere da sua, essa pessoa está incapacitada, por falta de treinamento, seja qual for a classe social. E eu não vejo aí, acho que um desvio a gente tentar achar que o pessoal com menos escolaridade vai ter um entendimento da notícia pior do que alguém com doutorado, pós-doutorado, não. E no cenário de hoje, menos ainda por causa disso. As pessoas estão cada vez mais fechadas diante de um argumento. E isso é perigoso porque a gente não está falando apenas, o leitor, tudo bem, a população está lá exposta a apenas uma visão. Mas as pessoas que também acabam tendo impacto na própria, vamos continuar com o exemplo da vida política no Brasil, acabam também fazendo parte desse processo de tribalização, de fechamento dogmático em uma única verdade. Eu penso nos juízes, por exemplo, que estão sendo colocados para avaliar esses processos todos aí. Eles também estão expostos a esse tipo de fechamento. Né? E aí, novamente, eu acho que existe a necessidade de uma intervenção nessa realidade. E para mim, talvez o profissional mais adequado para isso ainda seja o jornalista, para tentar promover dentro desses grupos fechados, tribalizados, dogmatizados, algum tipo de comunicação, algum tipo de diálogo. Que tipo de intervenção você fala? De realmente criar narrativas. O que nós jornalistas fazemos? Né? Nós contamos histórias que nós caracterizamos da realidade.
Contamos boas histórias ou más histórias, contamos de maneira mais eficiente, menos eficiente, com mais ou menos prazer de leitura ou não. Nós contamos histórias. Então, ao contar histórias, é isso que eu discuto no livro, qual que é o posicionamento do jornalista frente àquela história? É simplesmente pegar um elemento daquela história e produzir a narrativa? Não, ele tem que estar aberto, essa que é a postura. Tem que haver um aprendizado, isso que eu acho necessário hoje, mais do que técnicas jornalísticas, que aliás, se fosse só por questão técnica, a gente precisaria nem de uma universidade, de uma faculdade para jornalismo, né? A questão técnica, ela rapidamente pode ser exercitada. Mas é muito mais um aprendizado intelectual em relação a como ir à realidade para aprender essa realidade antes de contá-la. Estar aberto para entender essa realidade. Entender? Não ir com um manualzinho pronto, né? Você faz um templatezinho, você tem uma ideia, você só vai pegar um outro depoimento porque a sua visão da realidade já está formada. E grande parte do jornalismo feito hoje em dia está assim. Tá dessa maneira, né? Você olha lá, aquilo lá não tem a possibilidade daquele jornalista ser exposto à ideia do diferente. Está exposto a aprender com o diferente. Não é que aceitar, não é comprar a ideia do outro, mas aceitar o diferente e aprender com o diferente para poder narrar essas histórias. Isso a gente está tendo dificuldade. Acho que isso que é fundamental na formação do jornalista hoje em dia. Porque o jornalista já vai para a realidade com a imagem do fato pré-formado. Só vai lá para cumprir burocraticamente o papel. Então, fulano disse isso, o deputado X disse isso, o deputado Y disse aquilo, eu vou lá e monto burocraticamente a minha notícia. Qual a relevância disso? Em primeiro lugar, a relevância econômica é pouca. A internet já faz isso melhor que a gente. Voltando para a questão, por que eu vou tentar concorrer com a internet em quantidade de informações, velocidade de informações, fazendo esse tipo de trabalho burocrático? Então, a minha proposta é que o jornalista tenha uma visão mais intelectual do seu trabalho, de realmente entender a realidade, estar disposto a aprender com o outro, para você narrar essa história. É tão relevante esse ponto de vista, eu não deu tempo de incluir isso no livro, quando eu escrevi o livro, foi antes da divulgação do Prêmio Nobel do ano passado, mas foi o Prêmio de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura, a gente tem uma autora ucraniana, Svetlana, que ela faz isso, conta as histórias, seja de Chernobyl, seja das mulheres do leste europeu na Segunda Guerra Mundial, de uma maneira a gente entrar na realidade daquelas pessoas. Sejam diferentes, sejam iguais, a gente adentra, porque ela está disposta, até, não é que ela escreva muito bem, a grande qualidade da Svetlana é o quê? É aprender a escutar, para poder depois contar essas histórias. Então, é esse tipo de trabalho jornalístico que eu acho necessário. Esse trabalho burocrático de simplesmente registrar, quantos deputados votaram sim, quantos deputados votaram não, isso é absolutamente relevante, porque a internet já faz isso de uma maneira muito intensa. As pessoas já podem acompanhar isso diretamente. A opinião dos deputados também já pode acompanhar diretamente através das páginas, dos twitters, etc. e tal. Então, é um outro tipo de trabalho, outro tipo de proposta jornalística que eu proponho aí, né? De aprender com a realidade, aprender com o outro, estar disposto, é o que eu chamo de um aprendizado epistemológico, né? Esse desenvolvimento intelectual para poder fazer esse tipo de trabalho, para poder contar essas boas histórias da realidade. Não, concluiu ou não? Sim, claro. Não. Eu só vou fazer uma provocação, mas eu vou fazer essa provocação, a gente vai para o intervalo, eu volto já para você responder. Isso que você está propondo é ensinado na escola de jornalismo? Sim ou não? Se não, como? Se sim, se não, como deveria ser? Se sim, como está acontecendo? A gente volta já com o Carlos Sandano falando um pouquinho aqui do livro Para Além do Mundo Digital e um bate-papo sobre jornalismo na nossa era tecnológica. A gente volta já.
Voltamos aqui com o programa O Inédito Viável, que hoje entrevista Carlos Sandano, autor do Para Além do Código Digital, que está aqui na minha mão e que nós estamos discutindo as ideias do Carlos Sandano. Carlos, quando a gente foi para o intervalo, eu te fiz uma provocação aqui, né? Como é que isso está acontecendo, se é que está acontecendo na sala de aula? Existe essa possibilidade da isenção do indivíduo ou ele sempre vai ter um viés com quem ele vai desenhar a sua narrativa sobre o fato? Vamos lá. Primeira questão da universidade, da escola de jornalismo e o que a gente ensina, o que enfim, eles buscam na escola de jornalismo. O que eu vejo a universidade, enfim, essa é a minha proposta, essa é a minha visão, esse é o resultado do meu trabalho, de como eu entendo o jornalismo. Você dá aula na universidade? No Mackenzie. No Mackenzie, para o pessoal de jornalismo. No curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O que é interessante na universidade? É que é um espaço que, justamente, do diálogo. Esse diálogo que eu estou defendendo é o que eu espero também do espaço, não só do jornalismo, mas do espaço universitário em si, principalmente, né, para que possa ocorrer o debate, a troca de ideias. Então, essa é a minha visão. Não é que todo mundo... Opa, agora a partir daí, esse é o meu projeto, todo mundo agora segue, isso aqui, o jornalismo agora é isso. Pelo contrário, acho que existem várias possibilidades. Então, é algo que eu trabalho no máximo possível tentando debater, discutir, escutando também o posicionamento dos alunos, o que eles têm a dizer por isso, mas direcionando o debate para repensar o lugar do jornalismo hoje no mundo contemporâneo. Tá? Os professores têm outras visões, são trabalhos de outras maneiras e eu acho que no conjunto, né, evidentemente que há um plano, há uma ideia sobre o que é o curso em si como um todo, a gente vai articulando, integrando, mas com esse espaço para as diferentes visões do que é o jornalismo. Tá? Mas a questão de preparar ele, eu acho, de modo muito mais importante, intelectualmente, para agir nesta realidade do que tecnicamente. Quer dizer, tecnicamente é uma parte importante, é uma parte que também não pode ser descuidada, mas eu acho que há um elemento essencial que é esse desenvolvimento intelectual do futuro jornalista, a ser formado, né, dentro, aí o espaço mais adequado efetivamente é a universidade. Em relação à isenção, quando a gente fala em jornalismo, a primeira ideia dos valores que formatam a profissão é justamente de objetividade, né? É um narrador neutro da realidade, né? Imparcial da realidade. É claro que não existe essa possibilidade, ninguém vai chegar, opa, agora eu vou para a redação, eu abro a gavetinha, eu deixo as minhas ideias, fecho, quando eu volto eu pego... É claro que isso não existe. Agora, mesmo o jornalismo nessa fase industrial, onde essa ideia de objetividade e neutralidade é determinante para a prática jornalística, a gente tenta trabalhar de uma maneira onde o conceito do que é notícia, o conceito do que é fonte jornalística, sabe, que a gente possa separar o que é importante, o que é menos importante, o que é fato jornalístico, o que não é fato jornalístico. Isso existe um conjunto de elementos no quais os jornalistas reconhecem. Então, dentro de uma redação, a redação é um trabalho essencialmente coletivo, não é um trabalho individual. O único trabalho jornalístico individual é o livro-reportagem, que a pessoa faz e entrega o seu próprio livro. É um trabalho coletivo. Nessa coletividade, que a visão de jornalismo em determinado veículo vai acabar tentando atingir esse ideal de imparcialidade, esse ideal de neutralidade. Então, é nessas discussões, é no conceito dos valores da notícia, do que é mais ou menos importante diante de um fato jornalístico, ou do que é essencialmente um fato jornalístico, essa coletividade que vai acabar decidindo. Então, é um encontro de coletividades, é um encontro de ideias e de ideologias. Então, não é uma verdade individual, é nesse conjunto, pautado por valores jornalísticos, pautado por ideias daqueles que praticam o jornalismo sobre o que é ou não notícia, é que essa isenção, de modo imperfeito novamente, mas enfim, como ideal, ela vai acontecer. Agora, se você me permite, eu só vou estender para um outro ponto. Esses são valores, de qualquer maneira, pautados por uma necessidade industrial de se fazer jornalismo. Por que o jornalismo ele é reconhecido como uma atividade imparcial? Porque o jornalismo ele não era assim no começo.
Para a gente não ir muito longe na história, vamos ficar aqui na chegada do jornalismo no Brasil, né? Dos jornais no Brasil, em 1808, com a chegada da família real, a Gazeta do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que era um jornal burocrata, oficioso, e o Correio Brasiliense, que o Hipólito da Costa funda em Londres. Muito bem, nesse período, até o final do século XIX e bem adentro do século XX, o jornalismo se caracteriza por quê? Por uma atividade panfletária. O jornalismo era uma atividade, eu quero civilizar, eu tenho uma proposta, eu tenho uma missão pedagógica, então eu vou criar um jornal. Então, cada pessoa que tem um grupo político, uma ideia, fundava um jornal, porque era, inclusive, muito barato, né? A partir do momento que o jornal se torna uma atividade industrial, já em fins do século XIX, e isso no Brasil vai bem à frente no século XX, começa a ter uma necessidade, como qualquer atividade industrial, de ganho de escala. Para aquelas máquinas que vão se tornando cada vez mais caros, aqueles processos que se tornam cada vez mais onerosos, eu preciso ter um retorno financeiro. Como que eu tenho um retorno financeiro sobre isso? Vendendo muito jornal. Eu não vou falar mais a um grupo específico, eu vou falar a todos os grupos sociais. Então, como é que eu faço isso? Como que eu tenho esse ganho de escala? Eu vou ter esse ganho de escala adotando uma linguagem a mais neutra possível, né? A mais objetiva possível, com essa roupagem objetiva. Então, leitores do grupo A, do B, do C, do D vão ler o jornal. Veja você que a gente está voltando hoje com a internet a esse estágio pré-industrial de concepção, né? Você tem uma revista que vai atingir só um determinado grupo, a outra revista é para aquele determinado grupo. Esse jornal é de direita, esse jornal diz que a gente voltou um pouco a essa concepção século XVIII de jornalismo, né? Essa coisa bem panfletária. Porque entra a questão da inclinação do indivíduo. Eu gosto de ler mais para cá, eu gosto de ler mais para lá, então eu vou por opção A ou B. Porque ele define o que ele define, ele não quer ter esse panorama que o jornal anteriormente oferecia de toda a realidade, aquela síntese da realidade temporal, né, que o jornal oferecia. Hoje ele seleciona, então não tem nem como, né, eu tentar atingir ele dessa maneira. Talvez o que eu possa fazer é no lugar de me render a esse tipo de estado de coisas, render a lógica da internet, eu produzir narrativas mais trabalhadas, com outro, sabe, não tão preocupado em todo dia produzir uma notícia, mas reportagens mais aprofundadas, no estilo que a gente tem, por exemplo, na revista POI hoje, ou a revista New Yorker nos Estados Unidos, né, reportagem, ou mesmo no formato de livro-reportagem, que a gente tem ótimos trabalhos recentes aqui no Brasil. Então, trabalhos no fôlego maior, onde a gente possa ter uma reflexão que essa labuta diária do jornalismo, essa questão de você tentar correr atrás do tempo, né, de você, a notícia já saiu no rádio, já saiu na televisão, que eu acho que é enxugar gelo, eu acho que a gente nunca vai ganhar essa corrida. Então, talvez, a gente pratique outra coisa. Então, a questão da precisão jornalística, da objetividade é necessária? Eu acho que sim, mas eu acho que outros valores são necessários. A questão de estar aberto, eu estou propondo uma série de valores, de estar afeto a, que é algo que eu trabalho, que o conceito de jornalismo também não é novo, não é meu, da professora Cremilda Medina da USP, né? Você estar afeto aos personagens da sua narrativa. Não é para você simplesmente elogiar todo mundo, mas estar afeto é para perceber, não simplesmente registrar o que a pessoa está falando, mas entender por que a pessoa está falando aquilo naquele contexto. Eu trago o valor da solidariedade como elemento jornalístico, como valor, agregando a ideia de objetividade e de neutralidade. Tá? Eu repenso algum desses valores para tentar reposicionar justamente diante dessa necessidade de promover o diálogo. Narrativas mais profundas, mais saborosas, onde aí sim, esses diferentes, eles estejam articulados em uma única narrativa. E é possível isso para todo tipo de notícia, por exemplo, uma catástrofe, né? A gente vê muito a exploração daquela notícia, né? De uma catástrofe, até você colocando lá vítimas, enfim, né? A pessoa que perdeu lá o ente querido, né? E ali naquele minuto de tristeza tem uma exploração daquela dor, porque isso tudo repercute, enfim. Isso é possível em toda notícia, conseguir essa solidariedade ou esses valores que você coloca? Acho que a primeira questão é o jornalista se perguntar por que ele quer contar aquela história. Essa história, o que eu quero dessa história? O que eu quero extrair dessa história? Uma catástrofe. Posso pegar aí, vamos pegar um recente. O terremoto agora na Itália, que matou mais de 200 pessoas. Não me lembro precisamente agora o número de pessoas. Né? 200 e tantas pessoas morreram. Eu posso contar essa história justamente dessa maneira. Eu vou lá e pego os números precisos.
Né? No dia de ontem, um terremoto com tantos graus na escala Richter atingiu tal região da Itália, provocando tal número de mortes, tal número de feridos, etc. É uma forma de contar essa história. Né? Agora, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um registro apenas burocrático do drama humano que está lá. Eu quero entender, sabe, as reações humanas, eu quero entender a complexidade das reações humanas em uma história como essa. Eu vou lá, então, não dá para... Aí é uma questão de tempo, não dá para fazer... Um registro rápido é necessário e eu posso fazer dessa maneira. Eu vou lá e contando o que está acontecendo nesse momento. Mas depois é sentar, conversar com as pessoas e trazer, realmente, a dimensão da dor dessas pessoas para essa narrativa, aproximando o leitor, enfim, efetivamente, da tragédia, da dor, dos desejos, enfim, das pessoas que estão vivendo essa catástrofe em si. Então, é uma outra forma de contar. Então, aí depende. O que eu quero com essa história? O que eu quero jornalisticamente com essa história? O que eu pretendo revelar? Qual que é a importância de eu contar essa história? São essas perguntas que o jornalista deve fazer antes de começar e não simplesmente ligar o piloto automático e vou lá. Tá, porra, estou anotando tudo isso. Então, é uma atividade realmente muito mais reflexiva do que essa adrenalina que a gente está acostumado na redação de produzir e que com a internet foi acelerado. Antes você tinha que diariamente produzir um conjunto de notícias. Hoje é de minuto a minuto, de hora em hora, você tem que abastecer isso porque o fluxo é constante. Não dá para fazer bom jornalismo nessa velocidade, com esse tipo de pensamento. Essa é a minha visão. É um jornalismo efetivamente de qualidade. Dá para você fazer registros, que são importantes, que são necessários. Coberturas ao vivo são fundamentais. Tá? Mas para esse é o outro jornalismo que eu acho complementar, mais do que complementar, eu acho que talvez para muita gente deveria ser o foco do trabalho. Eu preciso de um outro tempo de reflexão, de apuração, de conversa, de diálogo e mesmo de redação dessas narrativas. Tá. Qual que é o perfil do jovem que hoje escolhe uma faculdade de jornalismo? O que ele quer ser? Né? Por que ele se encaminha? Quais são os valores que regem a escolha da profissão do jovem hoje jornalista? Muito, muito, muito variado. Eu tenho visto alunos assim com desejos, anseios os mais variados possíveis. Agora, uma coisa realmente que chama atenção é justamente a própria variedade. Quando eu me formei em jornalismo em 1992, faz tempo. Você não tinha muito o que pensar, o que raciocinar. Essa pergunta nem existia, que tipo de jornalismo eu vou fazer. Jornalismo é aquilo que a Folha de São Paulo fazia, jornalismo é aquilo que o Jornal Nacional fazia. É o modelo, pronto, e todo mundo seguia mais ou menos aquele. Você tinha um padrão muito bem consolidado e estabelecido. E hoje o que a gente tem é uma variedade de interesses. Tem desde a menina que entra na faculdade de jornalismo querendo fazer um blog de moda, até a menina que pensa, que tem a Helene Brum como modelo, o menino que quer fazer um jornalismo esportivo também no blog ou na televisão, o rapaz que vai pegar um outro tipo de modelo, que quer fazer um trabalho talvez mais social, etc. Então você tem uma variedade muito grande de interesses, né? Diferente de quando eu me formei, que fazer jornalismo era uma única coisa. Hoje você tem alunos pensando, isso é interessante, às vezes a gente conversando com os alunos, visões sobre o que é a carreira jornalística, e boa parte deles nem pensa, às vezes, em seguir uma carreira tradicional, né? Nesses veículos consolidados. Nos veículos impressos, poucos têm vontade de trabalhar. Mesmo nos grandes jornais do país, do Estado, a Folha, não é algo que é tão atrativo para eles. Às vezes é mais atrativo trabalhar digital para eles do que pensar de trabalhar num jornal como... É claro que é sempre uma oportunidade de carreira interessante. A televisão atrai bastante ainda, o esporte é uma coisa atrativa, mas o que conta mais é a variedade. De repente, a vontade deles poderem se expressar. E eles leem jornal? Olha, a maior parte se informa por meio da internet. Eu faço essa pergunta em sala de aula, poucos, o jornal impresso mesmo poucos. Mas também não faz muito sentido. Eu mesmo, né? Eu tenho 2 assinaturas de jornal em casa, eu recebo 2 jornais diariamente, e eu uso muito mais o tablet para ler jornal.
Tudo bem, jornal impresso. O que vai acabar acontecendo? Eu vou ler algumas notícias da Folha, uma parte da Folha, uma parte do Estado, que são os jornais que eu recebo diariamente, que ficam lá mofando hoje em dia. No tablet, eu vou lá. Eu tenho, como assinante da Folha, eu tenho um aplicativo, o Flipboard, no coisa que eu tenho a Folha, eu tenho o Estado, mas eu também tenho o New York Times, eu tenho Economist, eu tenho Independent, eu tenho o Público de Portugal, eu tenho Correio da Série, eu tenho uma possibilidade muito maior, enfim, essa questão de gama de escolhas, e eu vou navegando por esses jornais. Até porque vários desses jornais aí têm proporcionado um jornalismo de qualidade maior do que o jornalismo que esses veículos tradicionais no Brasil têm apresentado. O New York Times tem dado boas respostas para essa transformação do jornalismo. O The Guardian, na Inglaterra, também é outro jornal que eu gosto muito de acompanhar. E às vezes é até interessante acompanhar a própria realidade brasileira por meio desses jornais estrangeiros. Há projetos na internet que são fantásticos também, que nasceram na internet. O Greenwald, que já ganhou um prêmio Pulitzer nos Estados Unidos por causa do caso Snowden, né? Que quando ele trabalha no The Guardian, ele tem um projeto hoje na internet que é fantástico, que é super interessante, que são narrativas diferenciadas. Só para a gente também não precisar ir muito longe nos exemplos. Para mim, hoje, o melhor noticiário em língua portuguesa é feito por um jornal espanhol, que é o Portal Brasileiro do El País. Para mim, hoje, é onde eu gosto mais são as reportagens que eu tenho o maior interesse de ler hoje em dia. Então, ele me oferece essa oportunidade de navegação e eu também, como todo mundo, sou sensível a esse tipo de situação, de contexto, de informação. Então, o impresso em si não faz muita diferença. É questão de saber que tipo de jornalismo esses jornais estão oferecendo. Mais do que saber, né, onde esses jornais estão lendo, o que efetivamente eles estão... de que maneira eles estão se informando. Isso me preocupa mais do que se eles estão lendo jornal impresso ou não. Tá. Mídia ninja. Uhum. O que é isso? Como é que funciona isso? O que você vê? A mídia ninja é um grupo de jovens que, não satisfeitas com o trabalho da imprensa tradicional, resolvem fazer a sua própria cobertura. Esse é um resultado natural, muito natural e esperado, dessa transformação digital. O que o digital proporciona? Por que a gente volta, eu estava falando que a gente volta a esse cenário do século XVIII? Sim. Porque hoje é muito barato você produzir e distribuir informação. Você não precisa ter rotativas de dezenas de milhões de dólares para produzir um jornal. Né? O mesmo canal em que a pessoa vai ler a Folha de São Paulo, que é a internet, a pessoa vai ler o blog, vai ler a mídia ninja. Então, na mesma timeline vai aparecer essas postagens. Então, a grande diferença é que a mídia ninja assume, olha, os jornalistas são todos ideológicos. Eles têm uma postura, eles estão lá, a grande imprensa, né, como eles chamam, estão lá para fazer o trabalho de algum determinado partido. Nós aqui assumimos a nossa ideologia, nós somos um coletivo e trabalhamos. Eles trabalham realmente muito na lógica da internet, da cultura da internet. Agora, há falhas técnicas visíveis, até porque falta uma formação técnica, e para mim, seja a Veja fazendo isso, seja a mídia ninja, eu acho que não é a melhor resposta. A gente enfatizar ainda mais esse ódio, né, que hoje é dominante na comunicação hoje aqui no Brasil, né? Essa questão de você oferecer aquele tipo de conteúdo ideológico que o leitor está esperando. Eu acho que é oferecer aquilo que ele não, sabe, que possa causar uma surpresa, né? Ao final da leitura fala, nossa, eu não imaginava que essa pessoa pudesse ter esse tipo de realidade, eu não imaginava por que as coisas aconteciam dessa maneira, e não só reforçar. É essa surpresa do leitor que eu, como jornalista, espero conseguir. Então, se é mídia ninja, se é Veja, fazendo aquilo, sabe, só alimentando aquele conjunto de ideias que a pessoa já tem, para mim, é um jornalismo de segunda qualidade. Tá. Que é o que não defende o que você falou, os valores de solidariedade... De afetividade, de perceber a realidade, de estar aberto, né? Estar afeto, quer dizer, estar aberto ao que o outro tem de estar aberto a aprender. Não é de comprar a ideia do outro, mas de aprender com o diferente. Sim. É isso que esses dois canais eu não vejo essa possibilidade. Tá bom, vamos fazer mais uma pausa para a gente dar uma descansadinha aqui, rapidinho, e a gente já volta com o terceiro e último bloco, hoje com o jornalista Carlos Sandano, falando aí do mundo digital, do jornalismo e muita informação. A gente volta já já.
Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Televisão. Até já. Olá, estamos de volta com o programa O Inédito Viável, agora para o terceiro bloco com o Carlos Sandano. Carlos, imprensa, mídia golpista. Isso a gente ouviu e tem ouvido, talvez aí os últimos 2 anos muito fortemente, até por conta aí do cenário político, né, com a retirada aí da presidente Dilma do poder. E até que ponto, né, a mídia de fato influencia? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Como é que você vê essa história? Né? Existe essa mídia golpista? Como é que isso funciona na sua visão? Até que ponto isso de fato influencia ou inflama até um protesto nas ruas e no Congresso? Eu acho que tem 2 coisas acontecendo. Primeiro, realmente, uma deturpação do trabalho jornalístico. Deturpação justamente do quê? Desses valores de imparcialidade e objetividade que a gente acabou falando no bloco anterior. Né? Que é realmente, esquece, né? É uma parte, realmente, se a gente observar, não tem outro tipo de explicação a não ser uma utilização partidária, política da imprensa em relação a isso. Mas eu acho que essa é uma visão também bastante reducionista do que está acontecendo. Eu acho que o problema não se resume a isso. Os donos das empresas de poder, os seus marinhos, os seus tívitas, eles estão usando os seus canais para conseguir o que eles querem. Enfim, essa é uma discussão. Tem outras pessoas trabalhando com isso, identificando até onde há esse tipo de interferência. Mas eu acho que há uma outra questão, que é onde eu me atenho, que mais do que desse apoderamento da imprensa para usos privados, particulares, de interesses privados, é a questão da incapacidade do jornalista de conseguir trabalhar nesse contexto de informação que a gente tem hoje. Ele está preso a processos burocráticos do século passado. Está preso a processos de trabalho, a fluxos de trabalhos que não fazem mais sentido hoje em dia. Acho que um grande exemplo do que eu estou querendo dizer, né? A gente pensar, a imprensa golpista. A imprensa golpista, teoricamente, não estava acompanhando, por decisão dos seus patrões, as manifestações lá de 2, 3 anos atrás, da Revolta da Salada. Que ficou conhecido como Revolta da Salada, que a polícia estava reprimindo as manifestações contra do ônibus. Isso lá em junho de 2013. Isso. 2013. Quando 2013, teve a questão dos 20 centavos. Dos 20 centavos, né? Aquela repressão. Junho de 13. Junho de 13. Né? Aquela manifestação toda, se você, a gente acompanhando essa manifestação pelas redes sociais, a gente percebia o rancor das pessoas, porque estavam lá apanhando da polícia e esse tipo de fenômeno não estava aparecendo nos jornais, nos telejornais, eram todos retratados como bardeneiros, etc. e tal. Agora, o que aconteceu? Houve um momento de ruptura com isso tudo, em relação ao trabalho da imprensa, que foi ali na Maria Antônia. A repressão que houve aos estudantes, ali na manifestação dos estudantes, ali na esquina da Consolação com a Maria Antônia, aqui em São Paulo. Muitos jornalistas apanharam, jornalistas foram vítimas da violência policial naquele momento. E a cobertura mudou de tom. Né? Os jornalistas que não estavam... Qual que era o problema dos jornalistas? Acompanhar de longe. Não havia ninguém tentando entender o que eram os movimentos. Estava reportando, olha, a polícia falou isso, o representante falou por isso e tiveram tantos feridos. E pronto. Do passe livre, né? Do passe livre. Pronto, o trabalho está resolvido. Não estava. Quem são essas pessoas que estavam indo para as ruas fazer esse tipo de manifestação? Não estava dentro. Então, a partir daquele momento, o trabalho melhorou muito. Acordou-se. O que eu costumo dizer, o jornalismo perdeu a pauta.
naquele momento e tentou correr para recuperar. Então não era simplesmente uma questão de uma determinação golpista, você não vai cobrir, etc e tal. Que também não é para a gente falar do outro lado, a polícia age sempre dessa maneira. É uma questão de ir à realidade com a mente aberta para entender e compreender. Não os dois lados, os muitos lados que aquele fenômeno implicava. Então, isso tentou, depois daquele confronto na Maria Antônia, começou a se tentar correr atrás enquanto isso. Mas isso, a mídia ninja, por exemplo, já estava muito antes esperta com essas coisas. Nesse momento, eu estava melhor informado acompanhando pelo Facebook as manifestações, pelos próprios estudantes, do que pelo jornal. Realmente estava muito ruim a cobertura. Então era uma questão de qualidade. Era um problema de burocratização do trabalho, de engessamento do trabalho jornalístico, mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de determinação. Era um problema de qualidade do trabalho jornalístico. Tá? Que não é. Essa é uma pauta específica que podia ser acompanhada, não precisava de grandes, reflexões intelectuais para fazer um bom trabalho jornalístico. Há outras pautas que se perdeu nesse país nos últimos anos, por falta de uma intencionalidade jornalística em relação ao trabalho, que não se recupera mais. Mas se falou muito na década passada da questão da ascensão da classe D, né? Classe E. E ficou numa coisa, um discurso apenas econômico. Tá? Houve uma transformação fenomenal de, 20, 30 milhões de pessoas, né? Passaram por uma transformação radical no seu modo de vida, entraram em uma sociedade de consumo, saírem de uma determinada situação. Não é para você cobrir isso daí, vou fazer propaganda. O PT vai fazer isso, propaganda, esse negócio. Mas, os prós, os contras, o que aconteceu, essas pessoas, de que maneiras elas estão entrando nessa sociedade, realmente a questão de inclusão via consumo é legal ou não é legal, é uma crítica que pode ser feita a esse processo. Mas o fato é que houve uma transformação de um contingente absurdo de pessoas. E a gente não acompanhou essa história. O jornalismo não contou essa história. Então, pautas como essa não podem ser mais perdidas. E elas não ser perdidas por quê? Eu posso contar isso no formato de livro, não estou dependendo de uma máquina jornalística. Então, não é por uma questão golpista, que ela pode ser, sim, utilizada, ela tem uma influência em relação ao processo político. Mas não é nesse sentido, é por uma burocratização do trabalho jornalístico. É ligar o piloto automático e fazer um trabalho jornalístico de péssima qualidade. Esse é, na minha visão, o pior dos problemas. Não o político. É realmente a concepção jornalística do trabalho. E uma questão importante é pensar que você precisa, obviamente, de um financiamento, né, para a produção de qualquer conteúdo. Né? Afinal de contas, jornalista também come, né? Almoça, janta, quando dá, né? Mas quando não está lá fazendo matéria, tem tempo, almoça e janta. Então, o jornalista também precisa sobreviver. E como é que resolve? Porque os grandes jornais vivem também muito da mídia que se vende, né? O espaço publicitário. E se vende cada vez menos, né? E tem uma competição, né? É muito grande por recurso. Né? A título de exemplo, esses dias eu estava olhando uma estatística que dizia o seguinte: esse pessoal, youtuber, né? Tem o youtuber aí com 9 milhões de seguidores, 5 milhões, 6 milhões. E uma Rede Globo, por exemplo, no momento de pico da novela Velho Chico, que dá 30 pontos de Ibope, tem 5 milhões e 600 mil telespectadores. Ou seja, em termos de audiência, ela está perdendo para um youtuber aí famoso. E obviamente que o mercado que quer investir em propaganda começa a olhar esses outros caras com muito mais atenção. E se eu quero anunciar meu produto, fica mais fácil eu anunciar lá. Né? Como é que a mídia, o jornalista, lida com essa questão, né, de ter que tirar o seu patrocínio, né, de eventualmente, talvez não mais da venda do jornal ou da assinatura do jornal, e ao mesmo tempo ter que lidar às vezes com temas espinhosos que retiram muitas vezes o anunciante de estar perto ali daquela notícia. Como é que é isso na prática? Essa transformação toda, ela tem um impacto também direto, em primeiro lugar, na questão da sustentação econômica dos veículos jornalísticos, ou do trabalho jornalístico individual, que é algo também que é uma possibilidade hoje maior do que em momentos históricos anteriores. Agora, você diz por conta da tecnologia. Por conta da tecnologia. Tá. Historicamente, nós temos duas maneiras de rentabilizar o trabalho jornalístico. Tá. Vendendo conteúdo, né? Vendendo a revista, vendendo o jornal, e vendendo anúncios, né? Usando a nossa relação com o leitor para publicar anúncios também, né? Você vender o espaço publicitário, o intervalo, o telejornal, a página da revista, etc. E tal.
Legal. E como você colocou, hoje em dia é muito mais interessante, não só em termos de audiência, mas em termos de como você consegue entender o comportamento de consumo dessa audiência, você usar as redes sociais para vender seus produtos. Tanto que hoje a empresa que mais fatura com mídia no mundo é o Google. 50, 60 bilhões de dólares, eu preciso até atualizar esses números para te citar corretamente. Mas hoje a principal empresa que ganha dinheiro com anúncio é o Google. Com mídia é o Google. E aqui no Brasil, a única empresa que aparentemente que tem condições de fazer frente a isso é a Rede Globo, são as organizações Globo. Os outros veículos estão realmente desesperados atrás de modelos de negócio. A discussão que a gente escuta nos últimos 20 anos na questão de comunicação são modelos de negócio, como é que a gente fatura. Então, eu acho que a primeira coisa é entender o que você, em termos de conteúdo, pode oferecer. De repente você tem um conteúdo extremamente interessante para o seu leitor, né? Que é uma palavrinha que ficou meio na moda, mas eu não sei outra nesse momento para usar. O que você agrega de valor para o seu leitor com aquele conteúdo, né? Então, o que eu estou dizendo, a gente desloca o foco na mídia. Eu vou vender jornal, eu vou vender revista, eu vou vender espaço publicitário na TV aberta. Eu desloco esse foco na mídia para o foco no quê? O que o meu usuário vai fazer com esse conteúdo, com esse meu trabalho com o jornalístico. A relação dele é o meu foco. Então, tudo bem, é um trabalho, é um conteúdo jornalístico que ele não vai encontrar lugar nenhum e aquilo é importante para ele. Eu posso, o valor agregado é autossuficiente para eu cobrar dele uma assinatura desse conteúdo? É o que faz a Economist. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo sentem necessidade hoje de comprar Economist. Aliás, Economist, enquanto todo a gente tem esses gráficos todos de queda de venda de assinaturas, de venda de exemplares, Economist subiu nos últimos anos. Por quê? Porque é um conteúdo extremamente relevante que você não vai encontrar gratuitamente na internet. Talvez com muita coisa você vai encontrar a própria revista pirateada, mas a questão do valor que você paga por essa informação, vale a pena você continuar pagando por esse conteúdo. A New Yorker é outra revista que os seus assinantes acham interessante continuar pagando. Talvez você não vai atingir aquelas tiragens fenomenais que tinha no século XX, mas tiragens que sejam suficientes para você ser rentável, você viabilizar o empreendimento. Tá? Outros não vão conseguir, não tem um conteúdo que seja tão interessante. Mas você pode atrelar modelos de negócios ao conteúdo de maneira a tornar essa produção de conteúdo viável. É uma coisa que todo mundo faz antes de viajar hoje em dia. O que a gente vai? A gente vai nos sites, TripAdvisor, a gente vai ver os comentários dos lugares, dos hotéis, etc, etc, etc. Você vai ficar frequentando um monte de site, de blog, para pegar dica do que visitar, de onde comer, etc e tal. Eu posso oferecer isso de uma maneira mais organizada, com uma narrativa muito mais legal do que dos blogs? Posso. As pessoas vão querer comprar isso? Não vão querer pagar por isso, porque existe muita informação de graça. Mas, de repente, eu posso oferecer gratuitamente conteúdo com esse e, naquele meu contexto lá, oferecer produtos que ele possa comprar já direcionado. Essa é a lógica da internet. A questão não é só que muitas pessoas estão vendo o anúncio. As pessoas que estão vendo aquele anúncio querem comprar a televisão. As pessoas que estão vendo aquele anúncio querem comprar o produto que elas estão vendo. Essa é a lógica, por isso que é eficiente. Então, eu estou lá, eu sei que a pessoa quer viajar, que a pessoa quer ir para aquele lugar. Eu tenho lá já um conjunto de coisas para vender, passagem aérea, essas coisas. Então, aí é uma outra perspectiva. Não vou vender conteúdo, eu vou oferecer gratuitamente esse conteúdo, mas eu vou atrelar outras, possibilidades para rentabilizar esse conteúdo. Isso só pensando em termos de modelo de negócios, dentro da lógica tradicional, vender conteúdo e vender anúncio, gerar receitas a partir do conteúdo. Existem coisas como financiamento coletivo hoje em dia. Existem projetos, de repente o Netflix começa a promover, a financiar documentários jornalísticos. Então, existem outras ideias hoje, algumas pode ser que se mostrem utópicas, outras se tornem relevantes, que podem ocupar esse espaço. Então, é uma questão de coisa, não é, de novo, ligar também, nessa área vale a mesma premissa que eu estava falando em relação ao trabalho jornalístico, ligar o piloto automático. Não, eu quero vender. O seu conteúdo, ele tem um potencial de compra ou não? Sim. Se não tem, o que eu posso fazer? Se tem, para qual público eu vou vender e realmente como é que eu posso agregar qualidade para continuar vendendo para esse público
porque senão ele vai encontrar um produto sem qualidade, ele não precisa pagar por isso, porque ele tem essa informação, virou commodity, informação em si tem gratuitamente na internet. Então é esse tipo de reflexão que é preciso ser feito. Interessante. Bom, temos que terminar aqui, porque também temos nossos tempos aqui controlados, né? Mas, Carlos, foi um prazer receber você aqui. Recomendo aqui para o pessoal, ó, para além do Código Digital, tem muito mais das ideias do Carlos aqui, estudos aprofundados. E eu acho que no fundo, o que eu tiro desse bate-papo é que tem que ser relevante, né? Tem que ter relevância, tem que ter qualidade, porque com relevância e qualidade o mercado se abre para várias possibilidades de você colocar isso. Sempre tem mercado para quem trabalha com qualidade. Isso aí. Obrigado. Tá. Então, espero que você tenha gostado desse papo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós terminamos por aqui mais um programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. A gente volta na semana que vem com mais um convidado especial. Até lá, fui!